mais uma vez aqui juntos. Nós queremos, neste dia especial, iniciarmos uma nova série de mensagens. Nós intitulamos a série de relacionamentos, pois é a ideia de Deus se relacionando com o seu povo e o seu povo, em contrapartida, se relacionando com Deus e com as pessoas ao seu redor. E eu queria convidar você, não apenas a estar presente nesta sequência. É um livro bem pequeno, estaremos aí no máximo em 8 ministrações, apresentando todo o livro de Malaquias. Mas é necessário, nesse primeiro momento, nós fazermos uma introdução ao texto de Malaquias. Quando nós olhamos para o texto de Malaquias, nós precisamos nos situar no tempo. Onde é que esse profeta estava atuando? Aonde é que esse profeta no tempo estava profetizando? E é necessário nós entendermos a linha do tempo do Antigo Testamento para que a gente possa compreender a importância da profecia de Malaquias, que apesar de ter sido escrito há tantos anos atrás, é uma mensagem que impacta e traz realidade para os nossos dias, pois a palavra do Senhor é essa palavra que se renova sobre as nossas vidas. Mas deixa eu lhe dizer uma história acerca do livro de Malaquias, onde é que ela está inserida. Tudo começa ali com Abraão. Eu sempre vou retornar um pouquinho a Abraão, para que você possa se situar na linha do tempo. Abraão, então, tem essa ação pactual com Deus, e nessa relação com Deus, ele então é escolhido pelo Senhor, é realizado um pacto com Deus, e Deus diz a ele que o seu povo iria então herdar uma terra prometida. Ele iria através também. Então ele sai da sua parentela, sai da sua terra e vai em busca da promessa de Deus. A história nos conta então que através dele, de sua família, essa família se torna gigante, é convidada através do seu neto a entrar na terra do Egito. Após 400 anos, esse povo se multiplica, mas se torna escravo na terra do Egito. Então Deus usa Moisés para tirar esse povo da terra do Egito e encontrar-se com esse povo no Monte Sinai. Ali no Monte Sinai, Deus entrega na mão desse povo a lei, chamando esse povo de reino de sacerdotes. Um reino que iria apresentar Deus para toda aquela comunidade, para todos aqueles a quem estaria observando o seu povo. Mas Moisés, ele não entra na terra prometida. Esse povo passa 40 anos rodando no deserto, literalmente. Um povo morre, outro povo nasce no deserto, e através da liderança de Josué entra, conquista a terra, não deixa uma liderança como Moisés orientou que ele deixasse. Então esse povo entra num grande período obscuro de ausência de Deus, chamado Juízes. Um período de quase 400 anos. Esse povo então, cada um fazia o que queria, andava por suas próprias contas, sem liderança. Esse povo então começa a ser invadido novamente pelos seus inimigos, e Deus pontua juízes para que esse povo pudesse ter libertação, até suscitar então um juiz, o último juiz, chamado Samuel. Samuel então reúne todas as tribos, lidera esse povo, mas inaugura o reino através de Saul, Davi e Salomão. Um reino unido, e abrange-se, cresce, conquistando muito mais do que era esperado. Mas pelo pecado da idolatria, da comunhão errada, de casamentos mistos, e por decisão própria, esse povo se afasta de Deus novamente. E por se afastar de Deus novamente, Deus então decreta que eles sejam divididos. Há uma aliança feita com Davi,
e o reino do sul e o reino do norte. Essa divisão clara, 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro. Deus estava com Jerusalém, o reino do sul, em relação pactual. Mas o reino do norte e suas 10 tribos decidem literalmente se afastarem de Deus. Construírem idolatrias, adorarem outros deuses. Após um período, esse reino do norte é invadido pela Assíria e é destruído totalmente e não se volta mais. Mas o reino do sul persevera. Mas por causa do pecado também, eles são castigados. Então, eles são invadidos pela Babilônia. Conquistados. Seu templo é destruído. Seus muros são destruídos. E eles vão para a Babilônia. E ficam em Babilônia por mais ou menos 70 anos, até que o decreto de Ciro faz com que o cumprimento da palavra de Deus e o cumprimento da palavra das profecias, tanto de Isaías quanto de Jeremias, se cumpra. De tal maneira que então esse povo retorna com a liderança de Zorobabel e de Esdras. Esse povo então, retornando para a sua terra, constrói o templo. Não mais aquele templo suntuoso de Salomão, mas eles tinham agora um local de adoração. Eles não conseguem reconstruir as muralhas, eles ainda são influenciados pelas culturas de fora, até que Deus lidera uma nova onda de pessoas voltando para Jerusalém, sob a liderança de Neemias. E sob a liderança de Neemias, eles conseguem restaurar os muros, reconquista a liderança daquele lugar, combate a idolatria, combate aos casamentos mistos, combate muitas coisas naquele lugar. Neemias volta para Suzã, onde ele era de origem, mesmo sendo judeu, e é exatamente nesse período de retorno de Neemias, passa-se alguns anos, o povo começa novamente a decair da sua fé. Eles olham para o templo, onde eles colocam a sua confiança, mas olham com desgosto, porque não é mais aquele templo suntuoso. Então eles não começam mais terem aquela motivação de estarem presentes nos cultos. Eles começam então a viverem uma vida, como diz o profeta Ageu, cada um construindo o que é propriamente seu, se esquecendo das coisas de Deus. E é dentro desse contexto em decadência espiritual, ausência de relacionamento com Deus, de responsabilidades, de um povo que parece que esqueceu a sua história, que Deus levanta o profeta Malaquias com uma palavra de sentença. E essa é uma palavra pesada. Essa é uma palavra que traz peso. A palavra que é usada pelo profeta nesse momento é exatamente uma palavra de peso, usado muitas vezes por profetas para outras nações. Agora, Deus usa o profeta com essa mesma palavra para com o seu povo. É como se Deus estivesse em uma audiência e ele mandasse chamar o seu povo e ele tivesse um orador trazendo então a decisão e a interpretação desse Deus diante do seu povo. É dentro desse contexto que Deus entra para falar com o seu povo. E eu queria convidar você agora a ler comigo os primeiros 5 versículos do capítulo 1 do livro de Malaquias. Diz assim: uma advertência, em outras palavras, uma sentença. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias.
Eu sempre os amei, disse o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amastes? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais no deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus próprios olhos. Exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia por meio da Tua palavra. Palavra essa inspirada. Palavra essa que, ó Deus, vem ao nosso coração, ilumina o nosso espírito, ilumina, Senhor, as nossas mentes, para que através da Tua palavra possamos, ó Deus, ser, ó Deus, ser orientado pelo Teu Espírito. Traz essa palavra, Senhor, aos nossos corações, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Sentença. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é sobre essa perspectiva profética. Às vezes nós temos como posso dizer, dúvidas acerca do ofício profético e do ofício sacerdotal. Há muito que se ouve, não há mais sacerdotes e não há mais profetas nos nossos dias. Mas é importante ressaltar que essa palavra profética, ela vem especialmente no período do reinado. É nesse período do reinado que aparece aquilo que nós chamamos de profetas. A palavra hebraica mesmo, ela traz a ideia de um vidente. Hoje em dia não é muito bom falar sobre vidente. Mas era alguém que ouvia a voz de Deus e passava a voz de Deus com a autoridade de dizer assim, assim diz o Senhor dos Exércitos. E geralmente o profeta se levantava em um período em que o povo estava em declínio espiritual. E ele se levantava para apontar o dedo. Ou para revelar algo que vai acontecer. Assim foi com o profeta Jeremias, assim foi com o profeta Isaías, que dizia, Deus vai levantar uma nação para esmagar vocês. Assim aconteceu com o reino do norte, levantando a Síria, e assim aconteceu com o reino do sul, levantando Babilônia. Mas geralmente o profeta era aquele que chegava para aquele que Deus queria dizer. Às vezes contando uma história, como o profeta talvez, com muito medo, chegou para o rei Davi e disse, rei Davi, eu queria te contar uma história. E ele, diga-me essa história. Imagine só, rei, dois vizinhos, um muito rico e um muito pobre. O rico tem muitas ovelhas, mas o pobre só tinha uma. Estou parafraseando o texto só para vocês se contestarem. E o rico chega para o vizinho mais pobre e diz assim, me dá a tua ovelha porque eu quero fazer uma festa com ela. O rei se levanta, digno de morte é este homem. A ousadia do profeta de olhar para a cara do rei e dizer assim, és tu, rei, esse homem rico. Apontando para o pecado de Davi do adultério. A ousadia do profeta em apontar aquilo que estava errado. Hoje em dia,
esse ofício profético, ela está agora sendo utilizado pelo Espírito Santo na pregação da palavra de Deus. Por meio da ministração, por meio dos ensinos, Deus pode, sim, se revelar e mostrar a sua vontade por meio da pregação da palavra. O ofício profético, como assim diz o Senhor, nós não cremos mais. Não vemos mais essa possibilidade, porque até não tem como mais escrever a Bíblia. Mas isso não limita Deus a dizer que Ele não fala conosco, que Ele não revela-se a nós, e que Ele não pode em algum momento nos mostrar ou nos apontar erros, ou até mesmo algo que pode nos incitar a orar para que Deus possa falar. Mas comumente nós entendemos agora o ofício profético, não mais no mesmo nível do Antigo Testamento, mas agora como alguém que está ministrando a palavra de Deus e Deus se revelando por meio dela, e em momentos de oração, algo que também possa se revelar, mas especificamente para a pregação do Evangelho. Por outro lado, o sacerdote era aquele que se aproximava de Deus, ensinava o povo sobre Deus, ministrava os cultos, e era de responsabilidade dele a adoração. Hoje, nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. E que sobre nós, agora a igreja, está o reino sacerdotal. Onde não mais existe um sacerdote responsável, mas a igreja como comunidade sacerdotal e universal, que aprende de Deus e ensina sobre Deus em todos os lugares. Nós temos aqui, nesse contexto, o profeta se levantando para dizer, tem algo errado. Nós temos os sacerdotes, os líderes, naquela época, conduzindo o povo de uma forma errada. Acerca do culto, da relação com Deus e acerca da relação entre eles mesmos. É sobre esse contexto que, nesse momento, esse profeta, que de uma forma contundente ele aparece no texto, gerando então até especulações acerca de muitos teólogos acerca de quem era Malaquias. Porque se nós lemos outros profetas, nós vamos perceber, eu sou fulano de tal, filho de fulano de tal, filho de Beltrano, e eu vim da terra de tal e tal. O texto não inicia como os outros textos proféticos iniciam. O texto já inicia, sentença do Senhor. Palavra de Deus sobre a vida do pastor por meio de Malaquias. Esse é um texto que, ao meu ver, eu quero entender, e não apenas eu, acompanhado de muitos outros comentaristas, entendemos que Malaquias não é um anjo que apareceu, mas sim um homem, mesmo que não apresentando a sua origem, ele chega com uma palavra muito dura, e para dar importância à palavra, ele se exima, ele se exclui, para dar ênfase à palavra. E ele chega com essa primeira palavra: eu vos amo. Essa é a primeira palavra que nos chama a atenção nesse texto. Quando o amor incondicional de Deus é a base da fidelidade dele para com o seu povo. Há uma música que muitas vezes nós cantamos e parece algo que ressoa quando nós muitas vezes temos a tendência de dizer que Deus é fiel a mim. Deus é fiel a Ele mesmo. Deus é fiel à sua palavra, ao cumprimento daquilo que Ele disse. Nós somos como que consequência da fidelidade da palavra de Deus sobre nós, e por Ele ser fiel a Ele mesmo, a sua fidelidade nos alcança.
E esse texto nos chama a atenção para um povo que esquece da sua história. Esquece desse Deus que ama de fato e de verdade quem eles são. A primeira fala de Deus é: eu vos amo. E eu queria perguntar para você nessa noite: você se sente amado por Deus? Você se sente amado por esse Deus de fato e de verdade? Porque quando nós olhamos essa pergunta, essa afirmação, na verdade, de Deus para o seu povo, parece que é como se o povo não soubesse o amor dele. É como criança que ainda não entende o amor do pai para com o filho. E diante de algumas circunstâncias, com os olhos lacrimejando, ele diz: ah, o Senhor me ama. O Senhor me ama. A relação do amor de Deus para com o seu povo é algo que precisa ser cada vez mais vivenciado e trazido à nossa mente a convicção de que nós somos alvo do amor de Deus. E não é por nossos próprios méritos. Lembre-se, eu estou falando de um grupo de pessoas que estava em declínio espiritual, vivenciando uma baixa colheita, alguns que estavam enfrentando lutas financeiras, alguns que estavam indo para o culto de qualquer forma, líderes que estavam cumprindo tabela. Deus olha para esse povo através do profeta e diz assim: eu amo vocês. Isso traz à nossa mente a primeira e grande verdade desse texto, que se inicia, que não é por nossas próprias forças ou méritos que Deus nos ama. Deus não te ama porque você tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Deus não te ama porque você se esforça mais ou se esforça menos. Deus não te ama pelo que você fez ou deixou de fazer. Simplesmente Ele olhou para você e disse assim: eu te amo. É a ação graciosa de um Pai que nos ama se nós não termos feito nada. Hoje, muito mais prático, eu fico observando a minha relação paterna. E com muito mais a praticidade, eu posso dizer sobre esse ato do amor de Deus sobre nós. Quando a gente começa a perceber a nossa relação materna, paterna. Alguém nasce, nós não fizemos nada. Ele não fez nada por nós. Total dependência. Mas é um amor incondicional que é gerado de nós para com esse indivíduo que está sobre as nossas mãos. O engraçado é que psicologicamente há estudos específicos acerca disso, que se o pai, mesmo gerando, a mãe, mesmo gerando, não decidir ter essa criança como seu, ela vai abandonar essa criança. É como se esse elo e essa decisão de amar não foi gerado um vínculo ao ponto então de haver o abandono como há tantos. Mesmo sendo gerado nosso, há uma extrema necessidade de nós sermos adotados por quem gera. Não é à toa que muitas mães abandonam seus filhos. Mas é no ato da adoção que me chama a atenção, porque o próprio Pai nos chama como filhos
amados adotados. Porque é uma decisão dele de nos amar. Eu me lembro dessa decisão tomada por minha parte da minha esposa. Onde as coisas são mudadas porque nós amamos. E esse amor é uma decisão. Não é algo gerado apenas de um sentimento. Não, Deus não olhou para você e disse assim, ai, tão bonitinho, eu gostei de você. Não, Ele olhou para você e disse assim, eu decido te amar. Eu decido morrer por você naquela cruz. Eu vou te amar. E esse vou te amar envolve toda uma estrutura independente da minha relação com Ele, apesar de haver exigências. Mas a primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto é que Deus decidiu nos amar. Assim como Deus decidiu amar aquele povo. Mas a reação do povo demonstra claramente a ingratidão e talvez a baixa espiritualidade, a falta de responsabilidade e a legalidade que esse povo estava colocando as suas expectativas no templo que não era como antes, nas coisas que não se tem, se esquecendo daquele que está no controle de todas as coisas. Olha como é que diz o texto. O texto diz, leia comigo novamente. Mas vocês perguntam, de que maneira o Senhor nos ama? Eu fico pensando cá com os meus botões, que agora são poucos, mas se Deus tivesse um porrete na mão, né? Uma boa chinela havaiana, para dar uma bela de uma chibata na vida desse povo. Mas eles já tinham passado por esse período. Eles já foram advertidos, já foram admoestados, passaram pelo cativeiro. Voltaram, reconstruíram o templo, reconstruíram. E é claro que nós não estamos falando de uma totalidade das pessoas, mas estamos falando de um grupo que agora está desanimado, vivendo uma frustração por uma expectativa que talvez eles próprios colocaram, mas agora estão diante de uma realidade que olham para o Criador e dizem assim, o Senhor tem me amado com quem? Teoricamente, nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Porque nós somos humanos, pecadores, e temos a tendência meritória nas nossas veias por causa do pecado. Nós queremos ver as coisas bem. Nós queremos as melhores coisas. E quando passamos por situações que são desagradáveis ou situações que são difíceis, a nossa tendência é olhar e dizer, Deus, cadê o Senhor? Engraçado é que em nenhum momento na Bíblia Deus nos diz que seremos isentos de provação, de lutas, de doenças, de enfermidades, de momentos difíceis. Mas quando somos apertados, parece que nós queremos pegar Deus pelo pescoço e dizer, Deus, por que o Senhor está permitindo o que está acontecendo? Ora, o Senhor se esqueceu de mim? Quem nós somos diante de Deus? Quem somos diante de Deus para medir força com Ele? Contudo,
Deus dá a resposta. Talvez se fôssemos eu e você, a uma resposta ingrata de um filho, o silêncio seria uma resposta apropriada. Já que você não sabe e não reconhece meu amor. Mas Deus, por amar, Ele decide ensinar. E Deus conta-lhes uma história. E aqui me chama a atenção 2 pontos quando nós olhamos para essa resposta de Deus acerca dessa pergunta do povo. Deus diz: não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais no deserto. Edom, firme, afirma: fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, eu os demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado. Pasme. Essa resposta, se nós não conhecemos a história bíblica, nós ficamos sem saber o que Deus respondeu para o povo. E aqui me chama a atenção aquilo que alguns teólogos e pastores chamam de analfabetismo bíblico. O Christopher White, em um dos seus livros, diz assim: o povo que não conhece a sua história não se firma em Deus. Mas eu vou falar outra fala do profeta Oséias, no Antigo Testamento, que ele diz assim: o meu povo, falando de Deus como profeta, o meu povo perece por não conhecer as Escrituras. Palavra essa, profecia essa, repetida por Jesus, olhando para o seu povo e diz assim: o meu povo perece por não conhecer as Escrituras. Hoje, parece que mais uma vez é extremamente importante ratificar a importância de nós conhecermos a história da qual nós fazemos parte. Nós fazemos parte de uma igreja chamada Betel, sim, mas nós fazemos parte da igreja de Deus, que está em movimento no mundo, esse reino implantado por Jesus, que tem uma história larga, independente da placa que nós temos nela, nós somos participantes de algo muito maior, de uma missão que vai além daquilo que nós temos com a placa e da responsabilidade que temos. Esse Deus nos chama a conhecer a nossa própria história. E é por isso que muitas vezes nós perecemos, nós pecamos e nós não agimos como deveríamos agir, porque nós não conhecemos as Sagradas Escrituras. A resposta de Deus a esse povo é relembrando a eles a sua história. Esse projeto da eleição de Deus sobre Esaú e Jacó, mostrando para ele o controle de Deus em amar a Jacó, mesmo sem merecer, e trazer um julgamento sobre a vida de Edom. E não somente sobre os indivíduos, mas sobre os descendentes. O que ele está colocando em queixa aqui, olha, preste atenção, a terra de Edom está devastada. E eles não vão reconstruir. Vocês são alvo da graça e do amor de Deus, porque vocês passaram pelo cativeiro, voltaram para suas terras, construíram o templo, reconstruíram os muros e estão na terra pela ação graciosa de Deus. Não foi mérito deles. Foi Deus costurando e trazendo a sua palavra em evidência para completar o que ele tem para fazer. E isso traz para nós algumas verdades. A primeira é que a sua história
a minha história está linkada à história de Deus. Deus tem propósito com a sua vida. Deus tem propósito com a sua história. E nada que estamos passando ou fazendo está fora do propósito de Deus, trazendo sobre nós o sentimento do amor de Deus e dessa percepção de que Deus está no controle da nossa vida e da nossa história. Por mais que nós não conseguimos enxergar. Por mais que nós possamos perguntar o porquê. Mas tem mais. É sobre os nossos descendentes que Deus também tem propósito. Assim como Edom e os seus descendentes edomitas, assim como Jacó e os seus descendentes, Deus tem propósito com a nossa linhagem, com a nossa história. Mas ele ressalta aqui a eleição graciosa. Edom, o primogênito, irmãos gêmeos, que aparentemente era aquele que tinha tudo para ser o cara. Jacó, usurpador, enganador. Mas é sobre ele e a atitude dele que Deus age graciosamente. E mais uma vez ele revela que não é sobre o que nós somos que revela o amor de Deus, mas como nós reagimos a isso. 3 grandes verdades esse texto já traz para nós. Primeiro, que somos alvo do amor de Deus. Segundo, a nossa, muitas vezes, ingratidão para com o nosso Pai. E terceiro, nós temos a perspectiva de um Deus que nos ama, que nos escolhe soberanamente, que nos incentiva a viver como Ele quer, conhecendo as suas sagradas escrituras. O texto termina com uma frase: vejam, vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Você tem a percepção dessa grandeza de Deus, seja aqui no Japão, seja no Brasil, seja em Portugal, seja onde for. E Deus tem na sua história para com as nossas vidas, ainda que de maneira geral, alcançando o pessoal, nos conduzindo para refletir sobre o que nós somos diante dele. Nós somos amados do Pai. Independente das circunstâncias, independente das lutas, independente das coisas. Não podemos confiar nas coisas, mas confiar em Deus. Precisamos olhar para as perguntas do coração. O que as perguntas do nosso coração têm demonstrado diante de Deus? Dúvida? Arrependimento? Ou ingratidão? Mas eu quero chamar a atenção para as dúvidas e para a ingratidão. Dúvida é algo normal, faz parte da gente. Mas ingratidão é pecado.
E por muitas vezes nós não estamos duvidando. Será que é Deus? Será, Senhor? Como é que isso está acontecendo? Eu estou com dúvida, me ajuda, Senhor. O Senhor está... Não, o Senhor não está me amando. Parece que eu não sou alvo da sua graça. A ingratidão, muitas vezes vivida por nós. Mas estamos diante da eleição de Deus, que por muitas vezes também é mal compreendida por nós. Mas é alto soberano do Senhor sobre as nossas vidas. Ele decidiu nos amar. Ele decidiu nos eleger. Ele decidiu nos trazer para perto e mudar o nosso fim. O nosso propósito. Porque se estivéssemos andando por nossas próprias contas, o resultado é certo. Condenação. Mas como Ele nos olhou, sem nos julgar, sem nós termos feito nada, e disse, eu te amo, Ele trouxe para perto e muda a nossa direção, nos levando a se relacionar com Deus. E essa relação com Deus traz uma vida de gratidão ao Senhor. Nos tendo agora compromissos com a palavra, com a vida e com o culto. Sobre essas três coisas, e durante essa série nós estaremos trabalhando na nossa relação com Deus, como estamos lidando com Ele, lidando com a palavra, lidando com o culto e lidando com as pessoas. Porque assim como Jesus olhou para o seu povo e viu religiosidade, hoje nós vemos o profeta Malaquias vendo a mesma coisa. Talvez na multidão de pessoas que se reúnem nos domingos e nos sábados para cultuar ao Senhor, há muitos que estão se reunindo não para glorificar a Deus, mas para cumprir uma tabela, por achar que é certo, e não para se relacionar com Deus. E é exatamente isso que esse texto vai revelar para nós. Mas hoje eu queria pegar essa palavra inicial, mostrando a graça de Deus sobre esse povo que está distante e que se aplica a nós. Nós somos amados do Pai, eleitos por Ele, para viver uma relação próxima, norteada pela sua palavra, convivida no meio da comunidade e vivida lá fora para expressar o amor e o reino de Deus nesse mundo.